Vamos então ver o conjunto de exercícios F de 26 sobre funções, concretamente sobre equações, termos e conceitos. Antes de iniciar a resolução deste bloco de exercícios, vamos ver a noção de equação. O que é uma equação? Uma equação é uma igualdade entre duas expressões. Cá está, 2x menos 6 é igual a 4 e 6x menos 4 é igual a 6 mais 4x. Cada uma delas definida por uma função, num certo domínio e para um certo conjunto de chegada. Neste caso, esta é definida em n e esta é definida em q. Portanto, entre os dois lados da equação existe um sinal de igual. Portanto, uma parte esquerda é igual à parte direita, a parte esquerda é igual à parte direita, a parte esquerda chama-se primeiro membro e a parte direita chama-se segundo membro. O conjunto de exercícios é constituído então por 4 perguntas, algumas das quais com mais do que uma linha. Vamos então começar pela primeira. A primeira diz-nos o seguinte: considera as funções a seguir definidas. Temos aqui duas funções, uma definida através de uma tabela, a função f, e outra através do diagrama de setas, a função g. Para cada uma das funções indica o domínio e o contradomínio. Depois veremos as seguintes. Portanto, o domínio da função f é o conjunto de todos os objetos possíveis ou conjunto de partida. Neste caso é o conjunto constituído pelos elementos P, Q, R, S. E na função g o domínio é constituído pelos elementos P, Q, R, S. Portanto, os domínios são exatamente iguais. O contradomínio da função f é o conjunto de todas as imagens possíveis e pode ou não coincidir com o conjunto de chegada. Neste caso nós não temos ideia de qual é o conjunto de chegada, sabemos apenas o contradomínio. Portanto, o contradomínio da função f é constituído pelos elementos 0 e 1, está aqui repetido o 0 e repetido o 1, assim como o contradomínio da função g é constituído pelos elementos 1 e 4. O conjunto de chegada da função g é constituído pelos elementos 4, 1, 5, isto é, o contradomínio não coincide com o conjunto de chegada, é um subconjunto do conjunto de chegada. Neste caso aqui nós não temos dados, admite-se que o contradomínio seja igual ao conjunto de chegada. A segunda linha diz-nos o seguinte: copia para o teu caderno e completa as seguintes expressões. F de P é igual a um determinado valor, que nós temos que determinar. F de R também é determinado valor. E Q de P é igual a um determinado valor, neste caso igual a 4. Na linha A, o que se pretende saber qual é a imagem do objeto P dado pela função F. Neste caso, a imagem do objeto P dado pela função F é o 0. Na linha B, qual é a imagem de R dado pela função F? A imagem de R dado pela função F é 0 também. E qual é a imagem do objeto P dado pela função G? Ora, na função G temos o diagrama de setas, portanto, qual é a imagem do objeto P? Vamos verificar, é o elemento 4. Na linha 3, o que se pretende saber é o conjunto de solução da equação f de x igual a g de x. É preciso recordar o que é a solução da equação, o conjunto de solução. Portanto, dadas as funções f de a em b e g de c em d, diz que a A, isto é, o objeto A, é a solução da equação se a imagem dada pela função f e a função g são exatamente iguais, sendo, portanto, A pertencente ao conjunto de interseção dos domínios das duas funções. Isto é, portanto, o A tem que pertencer aos domínios das duas funções, como é evidente. Se nós temos aqui a imagem de A, ele tem que pertencer ao domínio. O conjunto das soluções da equação designa-se por conjunto de solução e pode representar-se por S. Neste caso concreto, nós sabemos que o contradomínio da função f é o conjunto constituído pelos elementos 0, 1. O contradomínio da função g é o conjunto dos elementos constituído por 1 e 4. Então, a interseção dos respectivos contradomínios é 1. Ou seja, a primeira condição para que exista um conjunto de solução, isto é, para que o conjunto de solução seja diferente do conjunto vazio, é que exista pelo menos uma imagem comum, ou seja, que a interseção do contradomínio seja diferente do conjunto vazio. Portanto, esta é a primeira condição. Se a interseção dos contradomínios for o conjunto vazio, então o conjunto de solução é o conjunto vazio. Se a interseção dos contradomínios for diferente do conjunto vazio, eventualmente, teremos que testar a segunda condição, poderá existir um conjunto de solução diferente do conjunto vazio. Então, neste caso,
Sabemos que a interseção dos dois contradomínios é diferente do conjunto vazio, isto é igual ao elemento 1. Vamos ver quais são os objetos cuja imagem vão ser igual a 1, dado pelas duas funções. Então, verificamos que o x1, isto é, o objeto cuja imagem é 1 dado pela função f, tanto pode ser o elemento q, como pode ser o elemento s. Cá está, q, a imagem de q é 1, a imagem de s é 1. E quais são os objetos da função g cuja imagem também é igual a 1? Vamos verificar aqui. É o elemento q e o elemento s. Então, satisfeita a primeira condição, a segunda condição para que exista conjunto de solução é que as imagens iguais sejam correspondência de objetos iguais. Efetivamente são, não é? Esta imagem é a correspondência do elemento 1, esta imagem é a correspondência do elemento 1 e na função g é exatamente o mesmo. Esta imagem é a correspondência do objeto 1 e esta imagem S é a correspondência do objeto 1. Portanto, satisfeita a primeira condição, a segunda condição para que exista conjunto de solução é que imagens iguais sejam correspondência de objetos iguais. Efetivamente são, como nós já vimos. Assim sendo, se a imagem de Q dada pela função f e pela função g é igual a 1, cá está, a imagem de Q é igual a 1 e a imagem de Q também dada pela função g é igual a 1, e se a imagem de S dadas pelas funções f e g também são igual a 1, então não há dúvida que o conjunto de solução desta equação f de x igual a g de x é igual aos elementos Q e S. Vamos então ao segundo problema. Considera uma função h cujo gráfico é dado por este conjunto de pares ordenados A1, P4 e S1. Considerando as funções f e g da linha anterior, as equações f de x igual a g de x e h de x igual a g de x são equivalentes em P e S, justifica. Portanto, a função f e g são da linha anterior, esta g também do segundo membro é da linha anterior, a função h é definida por este gráfico. Vamos então ver o conceito de equações equivalentes. As equações f de x igual a g de x e h de x igual a i de x com uma incógnita, isto é, com uma variável apenas, são equivalentes quando têm o mesmo conjunto de solução. Para indicar que as equações são equivalentes, utiliza-se a seguinte notação, o sinal de equivalência. Esta equação é equivalente a esta. Significa que o conjunto de solução desta equação é exatamente igual ao conjunto de solução desta equação. No nosso caso, temos f de x e g de x e temos h de x e g de x. Vamos então ver a função h de x, definida pelo gráfico. Com este conjunto de pares ordenados, nós conseguimos verificar que o contradomínio é o conjunto das imagens, isto é, 1, 4 e 1. 1 é repetido, portanto o contradomínio de h é 1, 4. Podemos ver o gráfico de setas da função h. Ao elemento A vai corresponder o elemento 1, ao elemento P vai corresponder o elemento 4 e ao elemento S vai corresponder o elemento 1. Então, sendo assim, o contradomínio de h é 1, 4, o contradomínio de g, nós já vimos na linha anterior, também é 1, 4, então a interseção dos dois contradomínios é diferente do conjunto vazio, o que significa que poderá eventualmente existir um conjunto de solução diferente do conjunto vazio. Nós ainda temos que confirmar. Isto é a primeira condição. Vamos ver então a segunda condição. Vamos ver aqui o resumo das duas funções, da função h e a função g, da linha anterior. Verificamos então que a interseção dos contradomínios é diferente do conjunto vazio, isto é igual aos elementos 1, 4. Cá está, 1, 4. Vamos ver as imagens. Quais são os objetos cuja imagem é igual a 1, dada pela função h? É o elemento A e o elemento S. Quais são os objetos cuja imagem é igual a 4, dada pela função h? Vamos verificar que é o elemento P apenas. Quais são os objetos cuja imagem é igual a 1, dado pela função g? Vamos verificar que é o elemento Q e o elemento S. Quais são os objetos cuja imagem é igual a 4, dada pela função g? É os elementos P e R. Analisadas esta correspondência entre objeto e imagens das diversas funções, nós podemos resumir aqui. A imagem de A dada por H é igual a 1, a imagem de S dada por H é igual a 1, a imagem de Q dada por G é igual a 1 e a imagem de S dada por G também é igual a 1. Então, o que é que nós verificamos? Verificamos que 1
tem como objeto comum nas duas funções o elemento S. Aqui já não. Este 1, na função H é o A e na função G é o Q. Portanto, não são iguais. Deste conjunto de relação objeto e imagem, apenas temos dois que a objetos iguais correspondem a imagens iguais. Portanto, H de S é igual a G de S, H de S é igual a G de S é igual a 1. Portanto, do conjunto de solução, dos elementos 1 e 4, o 1 já cá está. Vamos analisar o elemento 4. A imagem do objeto P dada pela função H é igual a 4. Não é assim? Nós já tínhamos visto aqui. Não é assim? É igual a 4. A imagem de P dada pela função G é igual a 4. A imagem de R dada pela função G também é igual a 4. Deste conjunto de relação objetos e imagens, quais são as imagens que resultam de objetos iguais? É exatamente esta. H de P, que é igual a 4, é igual a G de P, que é igual a 4. Portanto, dito isto, se H de S é igual a G de S, é igual a 1, então S é um elemento do conjunto de solução. Se H de P é igual a G de P e é igual a 4, então P é um elemento também do conjunto de solução. Então, é o conjunto de solução desta equação, H de x é igual a G de x, é o conjunto constituído pelos elementos S e P. Portanto, resumindo, o que é que nós podemos dizer? Se o conjunto de solução da equação f de x, g de x, que nós analisamos na linha anterior, é exatamente o conjunto dos elementos constituídos por os elementos Q e S, e se o conjunto de solução desta equação, h de x é igual a g de x, é o conjunto de elementos constituídos pelos elementos S e P, então o que é que nós verificamos? Verificamos que este conjunto de solução desta primeira equação é diferente do conjunto de solução desta segunda equação. Se os conjuntos de solução são diferentes, então as equações não são equivalentes. Esta equação não é equivalente a esta. Certo? Só seriam equivalentes se os dois conjuntos de soluções fossem iguais. Vamos então ver a terceira pergunta. A terceira pergunta diz o seguinte: a tabela que se segue representa a função f e o gráfico cartesiano a função g. Indica o domínio e o contradomínio da função g. Depois veremos as seguintes. Portanto, nesta primeira linha, o que é que nós verificamos aqui nesta tabela? Nós temos aqui uma função definida por este conjunto de pares ordenados. A 0,5 corresponde 1, a 1 corresponde 1,5, a 1,5 corresponde 2, a 2 corresponde 2,5 e a 3 corresponde 2. Portanto, o domínio é exatamente estes elementos, 0,5, 1, 1,5, 2 e 3. E o contradomínio são os elementos 1, 1,5, 2, 2,5 e 2. Agora, relativamente à função g, nós temos aqui um conjunto de pontos, 5 pontos. O que é que nós podemos dizer? Que as abscissas destes pontos são exatamente os objetos e as ordenadas são as imagens. Isto é, este ponto de coordenadas 0,5, 2, da abscissa 0,5, 2, 0,5 é um objeto, 2 é a imagem. O 2 é o objeto, o 3 é a imagem. O 3 é o objeto, o 2,5 é a imagem. O 4 é o objeto, o 1 é a imagem. O menos 1 é o objeto, o 0,5 é a imagem. Então o que é que podemos dizer? Podemos dizer que o domínio de G, da função G, é um conjunto de elementos constituído pelos números menos 1, que é esta abscissa, 0,5, 2, 3 e 4. E o contradomínio é o conjunto dos elementos constituídos pelos números 0,5, 1, 2, 2,5 e 3. A linha 2 representa a função f por um gráfico cartesiano. Vamos ter então 5 pontos, temos aqui um conjunto de 5 pares ordenados. Portanto, a 0,5, a abscissa de 0,5 vai corresponder a uma ordenada de 1, portanto define este primeiro ponto. A uma abscissa de 1 vai corresponder a uma ordenada de 1,5, corresponde ao segundo ponto. A 1,5 vai corresponder a uma ordenada de 2, terceiro ponto. A abscissa igual a 2 vai corresponder a uma ordenada igual a 2,5, quarto ponto. E finalmente, esta abscissa 3 vai corresponder a ordenada 2, quinto ponto. A linha 3 determina a diferença entre f de 0,5 menos g de 0,5, isto é, a diferença entre a imagem
de 0,5 dada pela função f, que é 1, e a imagem de 0,5 dada pela função g, que é 2. Então, o objeto 0,5 vai corresponder à imagem 1. Isto é, f de 0,5 é igual a 1. E g de 0,5 é igual a 2. Isto é, a imagem do objeto 0,5 dada pela função g é igual a 2. Então, se f de 0,5 é igual a 1, se g de 0,5 é igual a 2, a diferença entre estes dois valores será 1 menos 2, ou seja, menos 1. Na linha 4, qual é o conjunto de solução da equação f de x igual a g de x num domínio definido pelo conjunto com estes três elementos, 0,5, 2 e 3. Como se designa a equação? Portanto, o que se pretende saber é, para 0,5, 2 e 3, 0,5, 2 e 3, quais são as respectivas imagens. O conjunto de solução tem que ser tal que as imagens para estes objetos sejam iguais quer na função f, quer na função g. Ora, vamos analisar. Se nós verificarmos, para x igual a 0,5, a imagem de 0,5 é 1. A imagem de 0,5 dada pela função g já vai ser 2. Cá está 2. Se as imagens são diferentes, isto é, se 1 é diferente de 2, então este elemento 0,5 não faz parte do conjunto de solução. Vamos agora analisar o elemento 2. A imagem de 2 pela função f é 2,5 e a imagem de 2 dada pela função g é 3. Ora, se f de 2 é diferente de g de 2, isto é, se 2,5 é diferente de 3, então o elemento x igual a 2 também não faz parte do conjunto de solução. Vamos analisar o último elemento, 3. f de 3 é igual a 2, f de 3 é igual a 2, e g de 3 é igual a 2,5. Ora, se f de 3 é diferente de g de 3, isto é, se 2 é diferente de 2,5, então este elemento 3 também não faz parte do conjunto de solução. Então, se 0,5, 2 e 3 não fazem parte do conjunto de solução, o conjunto de solução corresponde a um conjunto vazio. Isto é uma equação impossível, é uma equação sem solução. Vamos finalmente ver a última questão, a questão 4, e a linha 1. Considera as equações x igual a 3 e x ao quadrado igual a 9, definida em quê? No conjunto dos números racionais. Serão equações equivalentes? Justifica. Portanto, para que sejam equações equivalentes, eles têm que ter o mesmo conjunto de solução. Não é? Agora vamos analisar cada uma delas. O que se pretende saber é se x igual a 3 é ou não equivalente a x ao quadrado igual a 9 em quê? Vamos analisar x igual a 3. Qual é o valor de x igual a 3? Qual é o conjunto de solução desta equação? É exatamente o conjunto de solução 1 constituído pelo elemento 3. Não é? Se nós considerarmos aqui uma balança, isto tem a ver com uma equação, nada mais é do que o equilíbrio entre dois pratos de uma balança. Se temos num prato uma variável x e se temos no prato direito o número 3, para que esta balança esteja em equilíbrio, significa que se nós temos aqui 3, temos que ter 3 também neste prato. Então x é igual a 3. Agora, vamos analisar o conjunto de soluções da equação x ao quadrado igual a 9. Qual é o valor de x tal que x ao quadrado seja igual a 9? Nós verificamos que esta equação tem duas soluções. X igual a menos 3 e x igual a 3. Como é que nós resolvemos esta equação? Já vimos isto quando demos a raiz quadrada. Para retirar o expoente a x, basta extrair a raiz quadrada do primeiro membro. Para que a equação seja equivalente, nós também temos que extrair a raiz quadrada ao segundo. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado já sabemos que é x, igual a raiz quadrada de 9. Quando nós extraímos a raiz quadrada de um número, nós temos sempre duas soluções, uma solução positiva e uma solução negativa. E porquê? Porque qualquer número elevado ao quadrado, tanto seja positivo como negativo, dá sempre um número positivo. Neste caso concreto, qual é o número que ao quadrado dá 9? Portanto, pode ser o número mais 3 como o número menos 3. Mais 3 vezes mais 3 dá 9 e menos 3 vezes menos 3 também dá 9. Daí as duas soluções, mais ou menos 3. Porque a raiz quadrada de número é sempre positiva, é 3, mas este número ao quadrado dá sempre 9, quer ele seja positivo, quer ele seja negativo. Podemos então concluir que o conjunto de solução desta segunda equação é o conjunto dos elementos menos 3 e 3. Se o conjunto de solução S1 é diferente do conjunto de solução S2, então podemos concluir que a equação x igual a 3 não é equivalente à equação x ao quadrado igual a 9. Na linha 2, dadas as equações em que é x ao cubo igual a 27 e x igual a 3,
Podemos afirmar que são equivalentes, justifica a tua resposta. Vamos fazer uma análise do mesmo tipo. O que se pretende saber é se x ao cubo igual a 27 é equivalente ou não a x igual a 3 no conjunto dos números racionais. Nós já vimos que para x igual a 3 a solução é 3, não é assim? Vimos na linha anterior. Agora, na equação x ao cubo igual a 27, para resolvermos em ordem a x, nós temos que extrair a raiz cúbica ao primeiro membro e, portanto, obtermos x. Mas quando extraímos a raiz cúbica no primeiro membro, temos que extrair a raiz cúbica também no segundo membro. Então fica a raiz cúbica de x ao cubo, que é x, é igual a raiz cúbica de 27. Qual é o número que elevado a 3 dá 27? Já sabemos que é 3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9, 27. Portanto, o conjunto de solução neste caso é o elemento 3. De reparar que aqui o conjunto de solução não pode ser menos 3, porque se fosse menos 3 ao cubo, iríamos obter menos 27. Menos 3 vezes menos 3 dava 9 e 9 vezes menos 3 dava menos 27. Como os conjuntos de solução são iguais, S1 igual a 3 e S2 igual a 3, então podemos dizer que estas equações são equivalentes, porque têm o mesmo conjunto de solução.